ninguém tome a tua coroa. Amém? Podeis assentar glorificando a Deus. Com glória a Deus, aleluia, nesta noite. Final de congresso sempre tem bolo, né? Mas o Senhor me deu uma mensagem nesta tarde, depois que eu acordei. E essa mensagem o Senhor me deu aqui em Gênesis, quando o Senhor desceu à terra para mais uma vez confiar o homem, que o homem fosse fazer as coisas dele e obedecer à vontade do Pai. E o Senhor começou a fazer tudo. Vou fechar aqui a Bíblia, vou pedir a inspiração do céu aqui, vou entrar em dois temas e naquele tema. E o Senhor começou então a fazer a terra a uma mensagem a qual vocês já conhecem. Quando eu estava nesta tarde, um corria para fazer homenagem à mãe Eli, né? Deus lembrou de ti, mãe Eli. Aleluia. Outros corriam para poder gravar um CD lá, outros corriam para poder chamar seguro. E o Senhor estava descendo um rolo na minha mente. Eu estava muito quieta hoje à tarde, até era de admirar, porque eu não fico quieta, né? E eu comecei a dizer: Senhor, a tua palavra falou ontem sobre o lenço, o cajado e o anel. E hoje, Senhor, eu quero trazer uma mensagem à tua igreja para que venha completar aquilo que foi falado ontem. Automaticamente lembrei eu da passagem de Adão, quando o Senhor agora despojou de si mesmo, desceu à terra e agora começou a fazer na terra todas as maravilhas a qual você vê: o mar, as aves, os peixes, os animais, o céu, o dia, a noite. Deus começou a fazer tudo o que nós vemos e fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Quando ele olha para o jardim, ele vê que no jardim faltava algo. Ele mesmo poderia cuidar do jardim, porque ele era Deus. Ele mesmo poderia pôr até mesmo um animal, porque ele era Deus. Mas ele viu que aquele lugar estava faltando um homem. E automaticamente agora ele faz o homem. Pega o barro, e tu conhece a história. Agora veja como Deus é maravilhoso. Eu quero crer que se Deus olhasse para uma ave e tirasse de uma ave um homem, como seria o homem? Eu quero crer se Deus olhasse para o mar e tirasse do mar, como seria o homem? Deus tinha 1001 coisa dentro daquele jardim para ele tirar o homem, mas ele foi no barro, e naquele barro ele começou a formar o homem e formou. Mas Deus é Deus e sempre vai ser Deus. E ele sabia que o homem ia decepcionar ele. Ele já sabia quando ele estava fazendo o homem. E eu quero falar nesta noite sobre aliança com Deus. Adão agora teve a oportunidade de morar num dos jardins mais belos que se ouviu falar, onde tudo era perfeito, porque Deus é perfeito, aonde tudo, quem sabe, seria brilhante, alegre. Adão estava ali e teve a oportunidade. Mas o Senhor agora, amado,
mais uma vez, ele olha para a terra e vê que o homem não poderia ficar só. E fez uma mulher para ficar do lado dele, que foi Eva. Aí o Senhor faz uma recomendação: vocês podem comer de todos os frutos, menos desse. E deixou eles cuidar do jardim. E de vez em quando o Senhor voltava para visitar Adão. E o que me chamou a atenção nessa tarde, quando o Senhor descia essa palavra no meu coração, é que o Senhor vinha visitar Adão. Glória a Deus, aleluia. Era que Deus descia no jardim do Éden para visitar Adão. A presença de Deus no jardim do Éden era uma alegria. A visita era uma alegria. Mas de repente aconteceu. Adão agora se corrompe juntamente com a sua esposa. E se deixa ser atraído por uma serpente chamada Satanás. E quebrou a aliança com Deus. Aí Deus desce e começa a andar no jardim. E Deus já sabia a resposta de Adão. Ele já sabia: Adão, Adão, aonde tu estás? Quando eu dobrei o joelho nessa noite, o Senhor diz: alguém quis esconder de Deus e veio parar nessa noite aqui. E o Senhor manda lhe perguntar: aonde tu estás? E aonde tu vais se esconder de Deus? E Adão estava escondido porque a sua nudez já tinha vindo à tona. Até então não havia malícia, porque não havia pecado. Mas quando o pecado entrou, a malícia entrou também. E Adão se corrompeu, quebrou a aliança com Deus. E eu nunca vi Deus trabalhar com aliança rasgada, com aliança rachada, com aliança pela metade. Mas Deus trabalha com aliança restituída. Restituída. Foi o expulso do jardim aonde o Senhor falou, deixou eles. Novamente agora eu começo a pensar: Senhor, o porquê que o homem, Deus faz uma promessa, o homem se corrompe. O homem se vende, como ontem eu preguei de Judá. E o Senhor me deu o segundo homem que se corrompeu. Foi Sansão. Primeiro foi Adão, quebrou a aliança com Deus. Sansão nasce, e é uma promessa. Sansão, a mãe de Sansão, ele era narizeu, separado para Deus. E quando o homem é separado para algo específico, ele não pode perder a sua intimidade com Deus. Ele não pode perder a presença de Deus com ele. Ele não pode perder o seu contato com Deus. Ele não pode esquecer de Deus. Ele não pode deixar Deus no último plano na vida dele. Porque Deus sempre vai ser em primeiro plano na vida do homem. Adão se corrompeu, quebrou a aliança. Sansão agora não poderia comer coisas imundas, era separado, porque tinha uma obra específica. Homem de força, homem de coragem. E agora ele vai diante a uma cidade, e quando ele vai indo, ele encontra um filhote de leão. E naquele tempo o filhote de leão era bravo. E a Bíblia diz agora que ele mata o leão
segue adiante. E de repente agora ele vai numa outra cidade para frente e também separa para ele uma mulher de outra tribo. Não estava encaixado em nada que Deus tinha falado, porque a mulher que ele escolheu era filha de filisteus, e os filisteus deu trabalho. Ele foi procurar no terreno errado, em lugares errados, em lugares errôneos. E quem procura no lugar errado, lugar errôneos, está com jugo desigual. E Deus não trabalha com jugo desigual. Deus é perfeito. Glória a Deus, aleluia. Se corrompeu também. E a minha Bíblia diz que agora, quando ele não esperava, mas voltou a ver o leão e se posou-se ali, corrija a mim, os irmãos, que pode, uma abelha que se formou naquele leão morto, mel. E ele voltou ali depois de ter, matado o leão, depois dele ter dado tudo que ele tinha, ele comeu um mel que estava ali. Não podia se contaminar com coisas imundas. Sabe o que eu quero dizer para a igreja nesta noite? Que a mensagem de ontem e de hoje é que você precisa ter uma vida de santidade com Deus. Glória a Deus, aleluia. É que você precisa conservar a tua coroa. É que você não pode quebrar aliança com Deus. Você não pode quebrar intimidade com Deus. Querido, você tem que ser crente aqui dentro. Você tem que ser crente lá fora. Você tem que ser crente no colégio. Tem crente que procura qualquer coisinha para tirar até mesmo a intimidade que outra pessoa tem com Deus. Tem pessoas que qualquer coisinha é motivo para ele perder a intimidade com Deus. Mas não perca a intimidade com Deus. Não perca a essência do Espírito Santo. Não quebre a tua aliança com Deus. Não deixa ninguém carregar o teu cajado. Não perca o teu lenço. Não perca teu anel. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Deus vem alertando desde ontem sobre a intimidade com Deus. E tem muitas pessoas que entram num lugar como esse, sentam aqui e ficam olhando para o relógio que termine o culto rápido. Porque hoje lá na Rede Globo, demoniada, vai passar o Fantástico, eu tenho que assistir. Porque amanhã eu tenho que trabalhar. Porque ainda eu tenho que fazer a janta. Porque ainda eu tenho que passar roupa para ir amanhã. Querido, quando você entra no santuário de adoração, é para você abrir a boca bonita que Deus te fez e engrandecer o nome dEle, glorificar o nome dEle e perguntar: Senhor, como é que está a minha aliança contigo? Senhor, como é que está a minha intimidade contigo? Deus, como é que eu estou na tua presença? Porque esse lugar é lugar de adoração. E quando Deus faz todas essas coisas, quem fez? Teve uma coisa que o Senhor não fez. Não. Uma coisa que o Senhor não fez. Mas, irmã, Deus fez todas as coisas. Deus fez o ar que eu respiro. Deus fez o mar, Deus fez os peixes, Deus fez o céu, a terra. Deus fez o sol, a lua, Deus fez o tempo dentro do tempo. Deus fez tudo perfeito. Deus formou você. Querido, só de você imaginar como você foi formado, é uma coisa maravilhosa, é algo do céu. Deus fez tudo isso, mas tem uma coisa que Deus não fez. Tem uma coisa que Deus não fez. Tem. Tem ou não tem uma coisa que Deus não fez? Tem ou não tem? Quantos creem que tem uma coisa que Deus não fez?
é dar adoração a Ele mesmo. É Glória a Deus. adorar a Ele. Aleluia. Ele não adora Ele. Por isso que quando os anjos o adoravam no céu, Ele mesmo assim, o inimigo, o adversário da nossa alma, também era líder de louvor. E Ele também adorava. E de repente, agora, quando Ele adorava, Ele começou a cobiçar a Deus. E quis ser Deus. Ele quis ser Deus. Eu quero que tu entenda o que Deus quer falar com você hoje. Que o Senhor tirou Ele do céu, mandou para cá com anjos caídos. E aí Ele desce para fazer um adorador que era Adão. Porque Ele precisava de ser adorado. Porque quando você adora, o céu se abre. Porque quando você adora, o Senhor fica em pé. Lembra a mensagem que eu preguei uns dias atrás aqui mesmo sobre Adão? Ou sobre Davi. Davi tocava a sua harpa. E eu creio que entrava no céu com um cheiro suave. A única coisa que não chega ao céu com um cheiro suave é o pecado escondido. É quando o homem se corrompe. É quando o homem vai comer coisa estragada, quando é separado para ser um bom líder, para ser um bom pastor, para ser um bom obreiro na casa do Senhor, para ser uma missionária. Isso chega como um cheiro mau às narinas do Senhor. Mas quando você adora Ele, quando você louva Ele, quando você engrandece Ele, quando você para de murmurar, Ele se levanta do trono. Versículo 73 de Salmos fala de um homem que escreveu um dos livros de Salmos, Asaf. E a Bíblia diz que Asaf começou a querer se corromper. E ele começa a olhar agora o ímpio. Ele começa ao meio do caminho dizer: por que fulano tem? Por que fulano sabe? Por que fulano é? Por que cicrano é? E eu não tenho. E a Bíblia diz que os pés quase quis escorregar. Mas a minha Bíblia diz que o meu Deus, o mesmo Deus que vai parar sobre as nuvens, o mesmo Jesus que vai buscar a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, disse a Asaf: Asaf, vem para cá, entra no santuário. Alabadara séria, camandará. Entra no santuário. Alabador comandará séria. É por isso que eu digo que santuário não é lugar de celular, não é lugar de chicletes, não é lugar de passear, não é lugar de desfile de moda, não é lugar para você vir aqui por uma estrela e dizer: eu sei pregar, eu sei orar, eu sei cantar mais que a irmã. Tudo que você tem foi Deus que deu. Aqui é lugar de adoração. Vem me adorar, Asaf. Vem, Asaf, me adorar, Asaf. E quando o Asaf começou a adorar, as coisas começaram a mudar na vida dele. Você quer ver? Você está passando por luta? Irmão, está sendo difícil ser crente. Irmão, está sendo difícil não ir na terra dos filisteus buscar uma namorada para mim. Irmão, está sendo difícil eu não vender o meu lenço, o cachado, não entregar meu anel. Está sendo difícil, irmão. Porque lá fora tem moças mais bonitas. Na mocidade não tem. Aqui dentro da igreja não tem um bom casamento para mim. Está sendo difícil. Está sendo difícil para você manter a tua vida íntima para com Deus. Está sendo difícil. Mas eu quero dizer que quando você entra para o santuário para adorar, não para pedir. Pedir você faz um altar lá dentro da tua casa. Pedir você faz um cantinho dentro da tua casa.
Mas quando tu passa por essa porta para dentro, tu vê, Senhor, eu vim te adorar. Senhor, eu sei que quando eu sair de casa, eu sair com uma bolsa de dificuldade, ela vai ficar aqui fora, porque eu vou entrar com uma vazia para sair cheia de bênçãos do Senhor, porque eu vim para te adorar, eu vim para te agradecer. Senhor, eu não tenho, mas o Senhor tem. Tu podes todas as coisas. O meu louvor nesta noite vai passar do teto, vai entrar no céu, vai entrar na glória, porque eu vim te adorar. Senhor, olha para terra e diz: esse cabra é bom mesmo. Ele está com dificuldade, mas ele está adorando. Ele está doente, mas ele está adorando. O desemprego bateu na porta, mas ele adora. O prato feito de Satanás veio. Ele diz: para trás de mim, Satanás, porque o meu negócio é adoração. A cupícia veio aos olhos dele. Ele diz: Senhor, desce um colírio nos meus olhos, limpa minha mente, porque o lugar meu é de adorar ao Senhor. Nada pode tirar você da presença de Deus. Nada pode fazer você perder a tua coroa. Ele vem sem demora. Ele está às portas voltando. E você precisa aqui na terra deixar os pratos do mundo, a cebola do Egito, e seguir a Jesus. Você precisa ter uma vida com Deus. E se ter uma vida com Deus é passar luta, ter uma vida com Deus é passar perseguição. Você quer ser pregador e não quer ser perseguido. Você quer ser cantora e não quer ser perseguida. Quer ser regente e não quer passar prova. Mas olha, eu quero lhe dizer que todos que passam a prova deste mundo vencerão, porque Jesus venceu. Passará o céu e a terra, mas as palavras dele não vão de passar. A palavra do Senhor é bem certa quando diz: ele passou. Eu estou falando de Jesus Cristo de Nazaré, te oferecendo ele para você hoje. Quando você murmura, você sacrifica a Deus de novo na cruz. E a minha Bíblia diz assim, que ele foi calado, mudo, para matador, morrer pelos seus pecados. Você pode lembrar da cruz nesta noite? Sabe por que ele foi? Sabe por que ele foi? Por causa da tua coroa. O sangue dele caiu sobre aquela cruz, sobre as mãos dele foi pregado pregos, coroas de espinho na cabeça, cuspido na face, foi morto. As lanças atravessavam ele, sentiu sede, porque não havia mais sangue. E ele fez tudo isso por causa de você. Ele deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a coroa e tenha a vida eterna. A salvação é individual. O céu vai ser tomado à força. O caminho é estreito. E você chegou aqui nesta noite, está aqui dentro desta igreja maravilhosa. Você está aqui nesta noite sendo alertado: não coma comida estragada. Não volte para trás para ver o que aconteceu com o leão que foi derrubado. Não vá buscar mulheres estranhas dizendo que se você trazê-la para cá vai se converter, mas vai tirar você daqui para fora. Glória a Deus, aleluia. Olha a Deus sobre o objetivo que você quer, mocidade.
Não fica no vocês oram por mim, irmã. Não, ora você. Tem uma vida com Deus, de intimidade com Deus. Não se esconda da presença dEle por causa do pecado. Confessa teu pecado. Errei, pastor. Pequei, pastor. Errei, pequei. Quero pagar pelo meu pecado, mas quero herdar minha coroa com Deus. Pastor, eu quero ter uma vida de santidade com Deus. O diabo não briga de ser diabo. E ele não vai vir lá com um garfo, com um rabão de disco, 2 chifres, não. Ele vai vir bem disfarçado, com um sapatinho de algodão. E o objetivo dele é estragar as famílias. O objetivo dele é jogar o jovem nas drogas. O objetivo dele é jogar o jovem na fornicação, no pecado. Esse é o objetivo de Satanás. E tem muitas pessoas que entrevistam Satanás, que nem o irmão André estava falando ontem. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. E nesta noite tem uma decisão para você que entrou aqui nessa noite. Você precisa restaurar a tua aliança. Você precisa tomar posse da tua coroa. Você precisa buscar ao Senhor mais. Atrair a presença de Deus. Quando você entra no santuário, você diz: Senhor, eu quero atrair a tua presença. Olha, nada pode te tirar de dentro do santuário. Ai, irmã, o culto ontem como estava? Irmã, tu não veio? Não, irmã, chegou a minha cunhada, traz ela para a igreja. Diz para ela: são 7 horas, irmã. Ô minha cunhada, tem culto na minha igreja, queres ir junto comigo? Chegou um amigo, traz para a igreja. Eu tinha um tio chamado Valdomiro. E quando nós chegávamos na casa dele, crente da igreja batista, e o homem era crente mesmo, ele dizia: vocês me dão licença, mas é a hora do culto. Vocês querem ir com nós? Convite está feito. E tem pessoas que não estão aqui nessa noite porque estão com visita na casa. E a visita deixou de ouvir a palavra do Senhor, deixou de ouvir os hinos louvados. Nada pode tirar você da presença de Deus. Uma chave que ficou dentro de um porta-mala não tira você da presença de Deus. Um telefonema que der do outro lado não tira você da presença de Deus. Querido, ontem eu estava em cima desse púlpito de bagaço, porque a pessoa que eu tanto amo chegou em mim e disse assim: eu não quero conversar mais com você. Eu não quero mais amizade. Disse: mas o que eu fiz? Nada, tu não fez nada. Eu não quero mais amizade com você. Não quero. Você preferiu a Michelle. Ninguém tem preferência, irmão. Não. É porque tem algumas pessoas que precisam ser cuidadas, precisam ser lidadas com mais carinho. Ela tem 2 filhos e tem uma esposa. Michelle é viúva sozinha. Precisa ter alguém cuidando dela. É por isso que eu deixei a Michelle aqui enquanto eu fiquei 21 dias lá na minha casa. Deixei aqui juntamente com a Garrafa, com o André, Café, Pastor Jesus, com a irmã Célia. Por quê? Porque é sozinha. E por isso a pessoa disse que não ia conversar mais. Mas ontem eu estava aqui pregando a palavra do Senhor. Eu não perdi meu lenço, eu não perdi o meu cajado, eu não perdi a atividade com Deus, porque uma palavra magoou o coração. Eu abaixei a minha cabeça, derramei as lágrimas e disse assim: foi Deus que te mostrou que não é para você conversar comigo? Foi. Ou você é crente? Você é crente. Jesus não mostrou que eu estou passando por você, não? Que eu estou com a garganta enferma de pregar todos esses dias, que eu estou sem dormir vários dias, cansada. A irmã Célia mandou deitar, já tarde, era 2 horas da tarde, 6 horas foi que eu fui acordar de tanta canseira. Não contou, Jesus não contou para você que lá em Curitiba eu queria tirar os ossos dos meus filhos do cemitério e jogar fora, porque eu não tinha dinheiro para pagar a gaveta do cemitério. Uma tia ligou para mim e disse: ó, tira os ossos,
porque o teu tio não deixou nada assinado, e a gaveta era emprestada. E eu fui para o joelho e disse: Deus, não te contou que a minha filha estava passando por um processo difícil em Curitiba, que o meu esposo estava passando por um problema difícil, os irmãos estiveram lá em casa e viram? Não falou isso, que tudo isso que levou a eu ficar abatida com esquecimento, isso Deus não mostrou para você? Então eu desconheço esse Deus, porque eu estou passando por problema. Não deixe desaparecer o problema, porque eu tenho um Deus de solução na minha vida, e eu não perco a presença de Deus por causa dessas coisas, por picuinhas. Adão perdeu a glória, toda a glória que era aquele jardim, porque deu ouvido à mulher, que deu ouvido à serpente, perdeu a intimidade com Deus e foi se esconder com Deus. Sansão perdeu a sua força, porque fez a escolha errada, porque comeu coisas podres. Quando tu faz a escolha errada, e a sua escolha errada, tu paga um preço, e Deus nessa noite está dizendo: faça a tua escolha, e a tua escolha tem que ser certa. Judá queria apedrejar a mulher e queimar a mulher, mas o erro era dele, o filho que estava na barriga dela era dele. E ela apresentou o lenço, o cajado e o anel. Não julgue seu irmão. O único objetivo da igreja do Senhor, sabe o que é? É adorar. Ei, é terminar o culto, irmão, e dar para o Senhor, para a irmã, abraçar a irmã. E nesta noite aqui, o objetivo desta pregação, no último dia, que é hoje desse congresso, é perdão nesse lugar. Deus está operando aqui, pastor Jesus, maravilhosamente. Todos os dias que eu tive aqui, a pregação que o irmão pregou naquele dia, Deus está fazendo coisas maravilhosas, Deus está prosperando, Deus está te abençoando. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: até tua oferta é rejeitada, se você não renunciar ao teu pecado, não pedir perdão ao teu irmão, não abraçar o teu irmão. A igreja é uma comunidade, e o centro de tudo isso é Jesus Cristo de Nazaré. Bem, se você está dentro da igreja, eu estou falando bem calmo, porque eu quero que os irmãos entendam. Quando Deus me quer me usar, é calmo assim, mas quando Deus quer quebrar tudo também, Ele faz com alegria. E eu quero lhe dizer uma coisa nessa noite: vocês estão todos sentadinhos do lado do outro, e tem algumas pessoas aqui que não suportam outras pessoas. Tem algumas pessoas que não conversam com outras pessoas. E tem algumas pessoas aqui que nunca me deu um abraço também, mas não tem importância não. Eu lembro de você na minha oração. Até mesmo porque tu não é obrigado a gostar de mim e nem das minhas mensagens. Talvez tu prega melhor do que eu. Jesus um dia vai te dar a oportunidade de pregar melhor. Talvez tu pense assim, assim, assim. Agora eu não prego melhor do que ninguém. Eu só prego aquilo que desce do céu. Eu só falo aquilo que Deus manda. E eu queria saber que nessa calmaria que está a igreja nesta noite, eu queria saber se a trombeta tocasse agora, e a primeira igreja a ser buscada é a igreja de Castilho. Eu queria que você agora navegasse dentro de você agora. E você, será que você subiria ao céu para herdar a tua coroa? Ei, escute. Será que o céu é realidade? O inferno também. E depois de fechadas as portas, não adianta. A Bíblia diz que Ele deu uma oportunidade ao homem fazer uma arca. E o Senhor, quando mandou Noé fazer a arca, Ele falou: pega espécies de animais, traz para a arca e salva a tua família. Tem gente que nem a tua família está conseguindo.
traz para dentro da arca. E a minha Bíblia diz que o Senhor fechou a porta para o lado dele. Está fraco. Fechou a porta para o lado dele. Sabe por quê? Porque o homem chamado Noé, se alguém batesse, ele tivesse a chave, ele abria ainda. Agora, quando Jesus fechou as portas do céu, só vai ter ranger de dentes. Cadê minha filha? Aonde está meu filho? Cadê o pastor? E sabe quem vai ficar para a tribulação? Sabe quem que vai anunciar o que está acontecendo? É quem está dentro da igreja, se fazendo de crente, com o seu pecado. Sabe o que aconteceu? Jesus Cristo voltou e nós ficamos. Quem vai anunciar é você mesmo. É aqueles que saíram da presença de Deus. É aqueles que quebraram a aliança. É esses que vão dar a notícia. Mas o que é que está com alguém? Corre, diz. O que é que está acontecendo? Aí aquele que nunca confessou, aquele que não gostava do irmão, aquele que só queria para si, aquele que quer ser obreiro, dizimista, não quer ser ladrão, porque a minha Bíblia diz que quem rouba do Senhor é ladrão. Não tem outra coisa. Irmã, tu está me chamando de ladrão? É a palavra de Deus, é a Bíblia. Não é dizimista, não ora, não consagra, não gosta do irmão. Aí você vai ficar aqui. Aí você vai anunciar para quem chegar batendo na porta: cadê o pastor? Cadê a irmã? Cadê fulano? Cadê a regente? Cadê? Não está aí. Jesus voltou a buscar a igreja. E você está que nem as virgens loucas, sem azeite na tua lamparina no escuro. Sabe por quê? Porque a presença de Deus, que é o Espírito Santo, já foi retirado. E agora é a hora da tribulação, é a hora do choro, é a hora do desespero. E ele fechou a porta. Mas enquanto isso não acontece, você está na oportunidade nessa noite de fazer uma nova aliança com Deus. Eu posso crer, meu Deus. Eu posso contemplar o céu. E o Senhor dizendo: se posiciona aí. Vai lá naquele lugar lá onde está a coroa lá, e busca de novo a coroa. Traz para cá a coroa, porque meu filho é hoje que ele vai voltar. É hoje que ele vai fazer um concerto na caçula de Canará. Ei, vamos se posicionar aqui no céu, porque ele é ciente, ele é presente, ele é o homem, que é o meio, o fim. Se posicione todo mundo, porque lá em Castilho, tem um adorador. Tem um adorador. Porque lá na igreja de Castilho tem uma brasa acesa. E quando tem uma brasa acesa, vai pegar fogo. Quem sabe nesta hora Deus estará no céu dizendo: ei, vem cá, vamos, esconde para Castilho. Tem alguém me adorando lá. Eu quero adorar nessa noite. Vamos adorar, inclina a tua cabeça. Pai, eu te adoro. Senhor, eu te agradeço, Pai. Aonde tiver uma brasa acesa dentro desta igreja, Pai. Meu Deus, não deixa nós voltar para comer, Senhor, coisas imundas no Egito. Deus, não deixa nós se corromper, Senhor. Não deixa nós vender o nosso ministério. Senhor, renova a minha aliança para contigo nesta noite.
noite eu te adoro. Alabadaga sube de camarápia. Senhor, aonde tiver uma lágrima nesta noite, eu vim para te adorar. Eu vim para te adorar. Começa a sentir a presença de Deus. Começa a sentir a glória dEle. Começa a pedir perdão a Deus nesta noite, por ação, palavra e por pensamentos. Começa nesta noite a voltar a tua intimidade com Deus. Começa nesta noite a voltar à essência daquilo que você perdeu, daquilo que você deixou para trás, do primeiro amor, daquilo que você não sente mais. Peça para Deus para tu falar em mistério com Ele. Peça para Deus nessa noite que o adversário vai cair por terra. Será que está sendo tão difícil para você? Mas para Jesus não é. Ele pode mudar a tua história nesta noite. Michele Santos, venha louvar o nome do Senhor. Começa a adorar. O céu te espera, ela vai dominar a séria. Ei, deixa Deus trocar tuas vestes hoje. Vestes celestiais. Vestes celestiais. Deixa Deus trocar tuas vestes hoje. Te prepare para Deus trocar tuas vestes. Aleluia. Bem desta maneira que você está mesmo. Eu quero lhe pedir, se tem alguém nesta noite que quer dar o céu juntamente comigo, porque eu quero renovar todo dia minha aliança com Deus. Eu quero que você saia do teu lugar e venha à frente. A mocidade se posiciona tudo aqui do meu lado. Se abracem. Solta o CD da irmã Michele. Essa alegria com vazio. Se posicione nesta noite. Se posicione nesta noite. Se posicione nesta noite. A mocidade se posiciona. Porque nós vamos nesta noite adorar. A igreja fica em pé. Deus vai batizar com o Espírito Santo. Pra onde estás indo? Começa a adorar. Eu quero ver a mocidade adorando. Os sinais já podes perceber. Começa a adorar. A palavra Se você adorar, Deus está se cumprindo. A terra está vivendo o que Deus falou. Em breve iria acontecer. Abra
continua nesse mesmo espírito. Eu quero perguntar se tem alguém nesta noite. Amém, Michele. Eu quero perguntar se tem alguém nessa noite querendo fazer uma aliança com Deus. A oportunidade está aberta. Alabadaga sube de camarada. Arabadora maneira vassera. Eu estou lhe esperando aqui nesta noite. Recanto candaraba cominara cera. Já tem brasa acesa aqui. Já tem brasa acesa aqui. Já tem brasa acesa aí. Já tem brasa acesa aí, ó. Alabadaga sube de canarápia. Seja renovada agora. Vem. Eu não vou orar no final, não. Vou orar agora. Vem pra cá. Vem receber de Jesus. Vem junto com a mocidade aqui receber de Jesus. Vem. Você que precisa de uma oração, vem aqui. Venha receber de Jesus. Alabadara subra. Volte a falar